vamos conceituar agora o que é a infertilidade conjugal. Pela medicina ocidental, a infertilidade é caracterizada pela incapacidade de um casal ter uma gestação bem-sucedida após 12 meses de relações sexuais regulares e desprotegidas. Aqui, vale lembrar que esse é o conceito de infertilidade conjugal, tá? Porém, em relação a qual momento procurar um médico especialista em fertilidade, isso muda um pouquinho. Se a paciente tiver menos de 35 anos, aguarda-se 1 ano de tentativas de relações sexuais regulares e desprotegidas. Caso não haja a gestação, sugere-se que seja procurado um médico de reprodução assistida para uma avaliação mais aprofundada. Se for uma mulher acima de 35 anos, o período é de 6 meses, tá bom? Então, abaixo dos 35 anos, relações sexuais desprotegidas de forma regular, sem resultar em gestação, sugere-se, orienta-se que a paciente procure um médico de reprodução assistida. E se for acima de 35 anos, sugere-se que após 6 meses já se procure um médico de reprodução assistida, beleza? E pela visão da medicina chinesa. O olhar da medicina chinesa, a gente já vê, né, que é um pouco mais tranquilo. É um olhar de se esperar até 2 anos para que um casal tente ter filhos. Ou seja, você duplica a chance de que esse casal consiga aumentar a sua família e ter uma gestação. Mas aí eu vou aproveitar esses dois slides aqui para dar uma questionada sobre isso, tá? Então, primeiro ponto, o que a gente tem que pensar? O que é uma vida sexual normal? O que são relações sexuais regulares? Porque lembra a diferença entre o normal e o comum? É um pouco isso, né? Eu posso falar assim, olha, no meu olhar, relações sexuais regulares são 3 vezes por semana. De repente, uma outra pessoa pode falar assim, Bruna, olha, para mim é de 1 a 2 vezes por semana. E uma outra pessoa pode falar, ó, o normal para mim, o regular, são 5 vezes por semana. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Que falar algo normal ou regular é algo muito amplo, né? Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Será que todas as mulheres podem esperar esse tempo? Pelo olhar aqui da medicina chinesa, né? Que seriam 2 anos. Imaginem só, se eu tiver uma paciente de 32 anos e uma outra paciente de 41 anos. As duas pacientes, elas podem esperar o mesmo tempo? Eu posso até dizer que sim ou que não. Porém, né, a gente tem que olhar o paciente de uma forma muito individual. Essa paciente de 32 anos, de repente, se ela está ali aguardando 2 anos para tentar uma gestação e não conseguiu, ela vai estar com 34. Ou seja, ela ainda está abaixo daquela média ali dos 35 anos, né? Ela teria aí pelo menos 1 ano para tentar antes de procurar um médico de reprodução assistida. E aí com 34 ela procura esse médico, vai começar os exames de investigação. E a gente sabe que não é em 1 mês que a gente consegue fazer tudo, né? São muitos exames, alguns exames com preparo, alguns exames vão acabar sendo praticamente únicos no ciclo, porque tem que ser em um período específico, né? E imagina a paciente ali de 41 anos. Depois de 2 anos, ela vai estar com 43 anos. Para aí sim começar o processo de uma investigação mais aprofundada, né? Então, talvez a gente tenha perdido um timing aí, um tempo muito importante no tratamento dessa paciente, tá? Então, eu quis trazer aqui para vocês os 2 olhares, mas óbvio que o nosso olhar é sempre um olhar individual para aquele casal, para aquela pessoa que está ali com a gente. E aí, fiquem em mente que às vezes a gente vai ser interessante, né? A gente vai orientar que essa paciente procure o quanto antes um médico de reprodução assistida para avaliar um pouco mais a fundo, ok?